Azevedo e Travassos é o tema do nosso conteúdo. A gente vai falar tanto, da parte da infraestrutura, ali a questão das concessões, a empresa focada nessa parte mais de crescimento estrutural, com obras, e também vamos falar da parte de petróleo e gás também que teve, cisão recente. Inclusive é um pedido de inscritos para a gente voltar a falar um pouco mais dessas duas companhias agora, depois da cisão, para a gente entender quais são ali, as perspectivas de futuro e crescimento dessas empresas. Então, nesse conteúdo a gente vai trazer um tema interessante que é a respeito a se é possível, pagar dividendos. A gente vai entender algumas regras básicas, de como uma empresa ela consegue ter ali uma boa política de dividendos ao longo do tempo e o que é preciso, o que é necessário para ela continuar tendo um crescimento também sustentável. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui de AZEV4, topográfico aqui da companhia. A gente observa a região hoje dos 99 centavos, próximo de R$1, último fechamento. O topo mais recente está aqui, 1,73. Aí teve ali a cisão da companhia, a separação de infraestrutura com óleo e gás. O fundo está aqui embaixo, 73 centavos, é o mais recente, fevereiro. Porém, o ano passado também, dezembro, ela bateu 74 centavos. Seguindo ainda com a ZEV4, aqui tivemos recentemente, em fevereiro, finalzinho de fevereiro, a companhia formou aqui um fato relevante a respeito ali da Rota Verde, que é a região ali de Goiás, uma concessão interessante. Tem um contrato que prevê investimentos superiores a 3 bilhões aí ao longo do período de concessão. Importante destacar quando você tem concessão ali rodoviária, saneamento, qualquer tipo de concessão, existem várias etapas do projeto. Então os recursos ali eles são disponibilizados conforme as regras de andamento de obras ou de ampliação. Aí vai depender muito, cada um tem uma característica diferente. Então os recursos eles vão sendo pagos ali às empresas operadoras conforme os andamentos em determinada situação do contrato. Então é importante a gente olhar 3 bilhões, não é que vai cair no caixa da companhia 3 bilhões. Geralmente tem parcerias, tem todo um cronograma, mas isso é importante, mostra que a empresa ela está fazendo a busca, fazendo ali o contato para ter novos contratos, que é importante. Eu vejo na AZEV4 aqui, Azevedo e Travassos, a parte de infraestrutura, um potencial maior também, não só na questão rodoviária, mas principalmente no saneamento básico. Se ela intensificar parcerias, temos a Sabesp, Estado de São Paulo, que recentemente foi privatizada, vai investir bastante. Então, quanto mais você se aproximar, ter um contato ali, se apresentar, falar que você tem a capacidade de contribuir com o crescimento do saneamento básico no Brasil, pode ser que surjam contratos mais interessantes também ao longo do tempo. Seguindo ainda com a ZEV, falar um pouquinho de dividendos. A pergunta que nós tivemos aí foi se é possível a companhia pagar dividendos. A gente vai dar uma olhada aqui. Importante que tem um histórico aqui da ZEV, um histórico mais antigo, 2015, 2016, 2014, ela pagava em média aqui, 20 centavos, 25, 9, 38, 32 centavos, Aqui tem uma informação, valor original, aí teve desdobramento, agrupamento, teve um cálculo aqui. Então, assim, ela tem um histórico de dividendos, não é o histórico recente, um histórico aí até 2016, aqui, 2015, E o que caracteriza uma empresa pagar dividendos? Saúde financeira, Então, se eu tenho uma boa saúde financeira, eu consigo distribuir parte ali dos lucros, que sobraram aos acionistas. É claro que você tem que ter toda uma transparência, uma política de investimento aliado à política de dividendos. Por quê, Thiago? Porque às vezes você tem um recurso no caixa e você acaba investindo para crescer, ampliar suas operações. Então a política de investimento, juntamente com a política de dividendos, elas caminham juntas. Então tem que ter uma clareza e uma transparência quando nós falamos de recursos, de lucros que sobram ali ou valores que a companhia deve investir
no acionista, né, retornando ou na sua própria operação. Aqui na ZEV, a ZEV 4, a gente tem uma informação interessante que é a respeito da situação atual da companhia. Então você tem aqui uma dívida, né, dívida líquida, 75 milhões, pode estar mais atualizada aqui as últimas informações que nós temos, né, dívida bruta 82 milhões, então você vê hoje o patrimônio líquido aqui em cima, ó, 286 milhões, ativos circulantes aqui embaixo. Então você vê que a companhia hoje ela tem uma saúde financeira regular, né? Não é excelente, não é boa, não é ótima, porque ela fez aí recentemente, né, alguns projetos de reorganização, de investimentos. Então, para ela pagar dividendos, ela tem que ter um caixa, né, muito mais robusto, né, e tem que ter uma política ali desenhada, né, durante o ano. X%, né, do lucro será distribuído, né, em dividendos. Caso não tenha, então tem que ter uma clareza um pouquinho maior. Hoje a companhia está buscando, né, essa recolocação nesse mercado de infraestrutura, né? Teve a cisão, tem parcerias, isso é importante. Mas, falando hoje de ZEV 4, né, eu vejo pouco provável o pagamento de dividendos agora no curto prazo, né? Talvez ali no médio e longo prazo a companhia volte a pagar dividendos. Outra informação importante, está chegando, né, os resultados. Olha, dia 31 de março, a expectativa nossa é que ela divulgue, né, os resultados do quarto TRI e também o fechamento do ano passado. A gente vai acompanhar e trazer com detalhes. E temos aqui, dia 30 de abril, a assembleia da companhia, né? Dia 30 de abril também vai ter a assembleia, a gente vai acompanhar essas informações importantes para você que investe ou está estudando também aqui a ZEV 4, né, a ZEV 3, que é as ações voltadas ali à infraestrutura. Agora a gente vai falar um pouco de AZT3, que é a parte de energia, né, óleo e gás, né? Então aqui AZT Energia, empresa focada em óleo e gás. O que é importante entender aqui, tem também algumas dúvidas, né? Isso é muito interessante, quando você vai investir numa empresa, você tem que conhecer o modelo de negócio. Aqui a AZT Energia, ela foca hoje na exploração ali, né, produção daqueles campos de petróleo terrestre, né, que são considerados os campos onshore, ou seja, campos terrestres, né, tem um custo menor, porém você tem, né, uma limitação na capacidade produtiva e também de exploração, mas o custo é menor. Para quem está iniciando a empresa e começa, né, a querer entender, a participar mais desse mercado, é importante você sempre entender aonde a empresa está conectada. Então, a AZT Energia está dentro do mercado de petróleo e gás, mas a exploração terrestre, né, que tem um custo menor. Aqui a gente tem a cotação dela, né, R$ 1,11, a mínima está aqui 89, a máxima chegou a bater 1,55. Então você tem aqui um potencial um pouco diferente, né? Eu, Thiago, particularmente gosto bastante das empresas de óleo e gás, porque a energia, né, quando você fala, surgiu energias renováveis, né, está aumentando, né, as energias renováveis, sim, é claro, né, faz parte de todo um projeto, né, de transição energética, não só no Brasil, mas também pelo mundo. Mas o petróleo, né, o óleo e gás, ele tende a ficar ainda por muitos anos, né, tendo uma demanda bem aquecida, né? Então a gente tem aqui um bom potencial. Quando você segue aqui hoje com os projetos, ó, fevereiro também teve uma notícia interessante, companhia em parceria com a Petro Vitória, né, que é uma empresa também que está focada aí nessa parte de crescimento dos campos terrestres, né, de óleo e gás, juntamente com a AZT Energia, fizeram ali uma compra, aquisição de alguns blocos, né, de campos de petróleo, né, região ali do país norte, né, região norte. Interessante, porque quando você tem parcerias nesse mercado de óleo e gás, você consegue ir mais longe, né? Quando você começa a fazer sozinho, o resultado talvez não vai ser interessante. Então, tudo na vida, né, seja na parte pessoal, profissional e aqui principalmente na parte empresarial, quando você tem parcerias, você consegue ir mais longe. Aqui a AZT está no caminho certo, né? Está fazendo ali a lição de casa, que é buscar o crescimento dentro desse mercado. Aqui nós temos os valores, né? Tudo em dólar aqui, tem aqui os detalhamentos de como foi feito ali essa aquisição. Então eu vejo particularmente um potencial nas duas, né? Tanto na ZEV 4, infraestrutura, já falei do saneamento básico, e aqui também na AZT Energia,
essa parte de parcerias que é fundamental nesse início, né, de operações de óleo e gás. Agora falar de dividendo, a gente falou de dividendos ali da Azevedo e Travasso, aqui da AZT Energia a gente vai entender a parte dos dividendos, né? Se ela pode pagar, se não pode. Olhando aqui para o cenário atual, né, temos valor de mercado, 219 milhões. Aqui já tem um ponto diferente, né, da AZEV4, que é a dívida líquida negativa. Então ela não tem dívida, né? Tem um caixa aqui disponível, um valor baixo ainda, mas não tem dívida. Quando você não tem dívida, você tem recurso sobrando, né? Aí tem duas opções: ou eu vou focar só no investimento, crescimento, ou eu posso dar uma parte também para os acionistas, né? É claro que a AZT Energia ela tem que ter todo um desenho ainda, né, de política de dividendos, que a gente vai precisar entender mais para frente, mas falando de dividendos, é possível, né, já no médio prazo, a AZT Energia pagar dividendos, né, mais antecipados, de forma muito mais ágil do que a ZEV ali, né? Aí é o meu modelo de pensamento, mas aí as duas têm potencial, né? Você viu que são setores aí cíclicos, né? Não é um setor perene, concessão ali, né? Não é um setor perene, também óleo e gás não é, então elas estão inseridas no mercado cíclico, porém a AZT aqui está mais posicionada na saúde financeira nesse início, né? Claro que os investimentos, aquelas aquisições de campos de petróleo tem que dar resultado aí no médio prazo, não é tão rápido, né? Depende de muito investimento ainda, né? Não na questão também operacional, mas questão ambiental, né? Burocrática, para você começar a operar e comercializar os campos de petróleo. Então, são duas boas empresas. Neste momento, no curto prazo, o dividendo não é uma realidade, mas no médio podemos analisar e voltar a falar um pouco mais desse cenário. Então falamos nesse conteúdo, né, de Azevedo e Travassos, infraestrutura, vejo o saneamento básico, um grande potencial, um grande nicho para a companhia. E a AZT Energia também, parcerias, ela está no caminho certo para garantir bons crescimentos no futuro. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!